Boa noite a todos. É com grande alegria que eu venho conversar com vocês, com todos nós, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E o estudo de hoje é o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Antes de começar a nossa reflexão sobre a parábola, eu convido a todos, então, que neste momento possam fazer uma prece para que nós possamos nos tornar mais relaxados e que nós possamos, então, fazer uma reflexão. Obrigada, Pai, por mais este dia. Obrigada, Pai, pelas oportunidades que nós encontramos nesse dia. Obrigada pelas pequenas dificuldades que nós conseguimos vencer. Que nós possamos nos tornar mais fortes na nossa fé. Que nós possamos nos tornar mais fortes na esperança. De que a cada dia nós vamos estar melhores e que também vamos conseguir vencer essa pandemia que assola a humanidade. Infinitamente gratos, pedimos licença para darmos por aberto a reflexão desta noite. Que assim seja. Eu gostaria de convidar todos que fizessem uma reflexão junto comigo. Sabemos que este momento é um momento de pandemia, é um momento de grandes dificuldades, muitos dos nossos irmãos estão desempregados. Então eu gostaria que vocês, neste momento, pensassem que esse nosso irmão que está desempregado, que largou vários currículos, recebeu um telefonema. Aí ele atende o telefone e a pessoa do outro lado diz a ele: Oi, tudo bom? Tu deixaste um currículo aqui conosco e eu estou te chamando porque tu foste um dos escolhidos para vir trabalhar na nossa empresa. Depois da finalização dessa ligação, qual é o sentimento deste nosso irmão? Não é um sentimento de felicidade, de alegria, de finalmente conseguir uma recolocação, finalmente conseguir dinheiro para pagar as minhas contas no final do mês? Quanta alegria! E vamos então, no outro dia, começar o nosso trabalho. Chegamos no outro dia cedinho para começar o nosso trabalho. Ficamos alegres porque nós aceitamos o salário que ele nos disse. Olha, o teu trabalho por hoje, tu vai ganhar R$500. Então, tu começa agora e vai até às 6 horas da tarde, quando é o horário que nós vamos efetuar o pagamento pelo teu dia de trabalho. Então, nós vamos lá felizes e contentes, afinal de contas, conseguimos tudo aquilo que nós queríamos, que era o emprego, para conseguirmos pagar as nossas contas. Dali a pouco, são 9 horas da manhã, chegam outras pessoas para dividir o nosso trabalho. Um pouco mais tarde, às 11 horas, chegam outras pessoas também para trabalhar e dividir conosco o trabalho daquele dia. E por último, chegam então os últimos que começam a trabalhar às 5 horas. Nós ficamos contentes, afinal de contas, nós tivemos o dia inteiro trabalhando. Então, o responsável por aquela obra chama para que comecem a ser feitos os pagamentos. Mas eles começam pelos últimos, aqueles que chegaram às 5 horas. E aí nós estamos lá na fila esperando o nosso pagamento e observamos que aquela pessoa que começou às 5 horas ganhou o mesmo valor que foi dito a mim, R$500. Nós vamos ficar preocupados, olhando, pensando. E aí, quando chega na hora de nós recebermos o nosso pagamento, também recebemos os mesmos R$500. O que passa pela nossa cabeça? Qual é a primeira coisa que vem até nós quando nós olhamos que trabalhamos o dia inteiro e ganhamos R$500? E aquele outro que chegou às 5 horas da tarde, trabalhou somente 1 hora, ganhou também esses mesmos R$500. Foi uma história parecida com essa que Jesus trouxe aqueles que os acompanhavam para que nós pudéssemos ter um aprendizado. Vamos ler então uma parte dessa parábola para que nós possamos entender o que o Mestre Jesus queria nos ensinar. E a parábola dos trabalhadores da última hora começa da seguinte forma: O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam 1 moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide também vós outros à minha vinha,
e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia. Fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, aos quais perguntou: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E a resposta foi: foi porque ninguém nos assalariou, disseram eles. O senhor da vinha então respondeu a todos: ide também vós outros para a minha vinha. Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta dos seus negócios o seguinte: chamai os trabalhadores e pagai-lhes começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais do que uma moeda cada. E ao recebê-la, murmuraram contra o pai de família, dizendo: os últimos trabalharam apenas 1 hora, e pagaste tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas como resposta, disse a um deles: meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receberdes uma moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que quero? Vosso olho é mau porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. Essa parábola faz com que a gente pense sobre várias coisas. Primeiro, que o pai de família, ele saiu bem cedo ao romper do dia, deixando em casa a sua família. A primeira pergunta é: por que ele não enviou aquele que era responsável pela sua vinha? Por que foi ele buscar as pessoas, os trabalhadores, para que pudesse trabalhar na sua vinha? Mais uma é: por que aqueles trabalhadores ainda continuavam na praça às 5 horas da tarde? E ainda, por que os primeiros ficaram indignados quando eles receberam o salário? Essa é a nossa reflexão. Nós não nos damos conta que muitas vezes nós nos rebelamos com aquilo que nós aceitamos. Não foi negociado uma moeda com os trabalhadores da vinha? Não foi negociado R$ 500 na história que eu contei antes sobre o trabalho? Então, por que nós temos esse sentimento? Nós temos esse sentimento muitas vezes é porque nós acreditamos que nós somos mais do que os outros. Nós temos esse sentimento porque nós nos acreditamos melhores do que os outros. E aí, em vez de nós ficarmos felizes com aquilo que nós produzimos, com aquilo que nós temos, nós nos tornamos extremamente tristes. E essa tristeza, ela é capaz de causar dor dentro de cada um de nós. E essa tristeza tem um nome. Essa tristeza que está dentro de nós tem o nome de inveja. Porque o invejoso, ele não fica feliz com as suas conquistas. Ele fica sempre olhando a conquista do outro. E a conquista do outro lhe causa dor. Pensemos nós não ficamos felizes porque nós estávamos desempregados e conseguimos um emprego? Nós não estávamos felizes e não aceitamos o pagamento de R$ 500? Por que então nós ficamos tristes porque o outro ganhou os mesmos R$ 500? Primeiro, nós precisamos entender que, quando nós sentimos inveja, esse sentimento é um sentimento que nos causa dor e também nos causa medo. Medo do quê? Medo de contar para as outras pessoas, vergonha de contarmos para as outras pessoas que nós sentimos inveja. Porque foi nos dito que sentir inveja é alguma coisa ruim.
A inveja é uma coisa tão ruim que nós não conseguimos dividir com ninguém. Será que nós chamamos a nossa melhor amiga, o nosso melhor amigo, e nós chamamos ele de canto e dizemos: eu preciso compartilhar uma coisa contigo que está doendo muito em mim. Eu estou sentindo inveja do fulaninho. Eu estou sentindo inveja do cicraninho. Nós não conseguimos fazer isso. Por quê? Porque a inveja também nos causa culpa. Culpa de estarmos sentindo este sentimento. Hamed, no livro As Dores da Alma, eles nos diz o seguinte em relação à inveja: que o invejoso é inseguro, é supersensível, é irritadiço e desconfiado, observador minucioso e detetive da vida alheia até a exaustão, sempre armado e alerta contra tudo e contra todos. Tem um estudo também realizado lá em 2009, ela está disponível na BBC News, é uma reportagem do dia 17 de fevereiro de 2009, onde uma equipe de cientistas japoneses conseguiram identificar a região do cérebro que controla o sentimento de inveja. A inveja pode levar... O que eles dizem em relação à inveja? A inveja pode levar uma pessoa a praticar um ato destrutivo e até criminoso para conseguir o que deseja. O nome do pesquisador é Takahashi. Então, quando eles fizeram essa pesquisa, eles descobriram que tem um determinado lugar do cérebro que ativa esse nosso sentimento de inveja. E aí, esse sentimento de inveja dentro do nosso cérebro, ele fica muito próximo ao local do cérebro que sente dor. E é por isso, então, que o invejoso, quando ele vê alguma coisa que ele gostaria e ele não tem, ele sente essa dor. E essa dor faz com que ele deixe de sentir prazer. Porque nós sentimos prazer quando nós temos grandes conquistas ou pequenas conquistas, não importa o tamanho da conquista, nós nos sentimos felizes. Mas para o invejoso, quando ele observa que o outro tem alguma coisa melhor ou maior do que ele, então alerta este sentimento que fica muito próximo desse sentimento que causa dor, e nós passamos então a nos sentir frustrado. E as nossas conquistas já não têm mais o mesmo sabor. A inveja tira de nós o prazer de nos sentirmos felizes. A inveja, por ela estar nesse lugar e nos causa dor, ela fica próxima também de um ponto aonde nós queremos magoar e fazer o outro sentir a dor que eu estou sentindo. E pior ainda, quando eu vejo aquele que eu invejo sentindo dor, me dá prazer. Olha só que coisa estranha. Vejam só que coisa diferente. Por isso, então, que nós não conseguimos dividir com o outro este sentimento de inveja. Porque, afinal de contas, o que o outro fez contra mim? Nada. Tem uma historinha de uma serpente e um vagalume. O vagalume, durante a noite, ele saía voando e com a sua luzinha piscando ia clareando a noite, principalmente na noite que não tinha lua. E aí, de repente, ele percebeu que tinha uma serpente observando a ele. Ele levou um susto e começou então a voar mais alto para fugir da serpente. Mas ele começou a se sentir cansado, então ele novamente precisou voar mais baixo. E a serpente estava exatamente esperando este momento para dar o bote. E a serpente veio e deu o bote no vagalume, e o vagalume rapidamente se virou e a serpente não conseguiu abocanhá-lo. Aquela noite, o vagalume foi então descansar, porque tinha voado muito alto e estava também muito cansado de ter fugido da serpente. Ficou pensando,
que será que ele teria feito para a serpente, que a serpente teria ido correndo atrás dele para abocanhá-lo? No outro dia, novamente à noite, linda, saiu o vagalume a voar e a piscar a sua luzinha. Ele olhou para trás e percebeu novamente que a serpente estava tentando abocanhá-lo. E ele novamente voou, voou e novamente ficou cansado. E ele foi então voar mais baixo, e a serpente novamente veio para o seu lado e tentou abocanhá-lo. Ele viu que ele estava encurralado. Ele fez então a seguinte pergunta para Dona Serpente: Dona Serpente, eu posso lhe fazer 3 perguntas antes de a senhora me abocanhar? E a serpente respondeu: sim, pode fazer as perguntas. Primeiro, eu faço parte da sua cadeia alimentar? E a serpente falou: não. Posso fazer a segunda pergunta? A serpente disse que sim. Eu fiz algum mal para você alguma vez? Por isso que você está querendo me abocanhar? E a serpente respondeu novamente: não. E o vagalume então ficou a pensar: mas então, dona serpente, se eu não faço parte da sua cadeia alimentar, se eu não lhe fiz nenhum mal, por que a senhora está então querendo me abocanhar? E a serpente respondeu: eu não gosto de ver ninguém brilhando. E comeu o vagalume. É assim a inveja. Nós não gostamos de ver ninguém brilhando mais do que nós. Só que a inveja é um sentimento difícil de nós aceitarmos. Se nós perguntarmos: tu és egoísta? Isso é fácil de nós identificarmos. Por quê? O egoísmo é primeiro o meu e depois os meus. E o resto fica para depois. Se eu pergunto que o ódio é uma coisa fácil de eu perceber, sim. Porque quando eu vejo aquele que eu odeio, começa a doer o meu coração. Mas a inveja não é assim. Porque a inveja ela fica escondida. Nós não aceitamos que somos invejosos. Mas a inveja ele é um sentimento primitivo. Ele está presente desde o reino animal. Pensemos conosco. O que acontece quando nós temos 2 cachorrinhos de estimação e a gente faz carinho num deles? O que acontece com o outro? Ele não vem correndo tentando tirar o outro cachorrinho para que ele possa ganhar o afago? Às vezes até mesmo ele late para o outro, né? Isso é um sentimento que nós temos dentro de nós, é um sentimento primitivo que nós precisamos começar a trabalhar dentro de nós para que ele possa deixar de existir. É por isso que nós ficamos muitas vezes irritados e indignados com as coisas que nos acontecem. É por isso, então, que essa pesquisa que foi feita não foi perguntado às pessoas que gostariam de participar de uma pesquisa porque tu é invejoso. Não foi assim que foi buscado as pessoas para fazer a pesquisa. A pesquisa foi, nós vamos fazer uma pesquisa aonde nós vamos examinar algumas partes do teu cérebro e nós vamos então fazer com que tu tenha algumas lembranças e nós vamos perceber quais são as partes do teu cérebro que são ativadas exatamente com essas memórias que nós vamos colocar para você ou essas histórias que eu vou contar para você. Então, por isso que foi percebido qual era a área do cérebro que ativava o sentimento de inveja. Se a inveja nos causa dor, se a inveja nos causa também a agressividade, e nós não nos apercebemos quando nós sentimos inveja de alguém, que nós tentamos destruir essa pessoa, seja pela maledicência, seja por ficar observando nela tudo que ela faz, para que nós possamos então começar a minar o sentimento bom que as outras pessoas podem ter por ela. Então, quando na parábola o senhor da vinha pergunta aos trabalhadores que chegaram por último, os trabalhadores que chegaram primeiro, por acaso o teu olho é mau porque eu sou bom?
Ele está falando, então, da inveja. Outra coisa também muito importante que essa parábola trabalha é que os últimos serão os primeiros. E os últimos ganharam a mesma moeda que os primeiros. O Senhor da vinha nós podemos considerar como Deus, nosso Pai. Por quê? Porque nós estamos habituados com a meritocracia. O que é a meritocracia? Eu mereço tal coisa, então eu ganho isso. Eu sou melhor do que o outro, então eu ganho isso. Algumas vezes nós passamos pela rua e vemos as pessoas lá dormindo no chão. Nós vemos as pessoas passando necessidade. E algumas vezes elas vêm nos pedir uma ajuda. E o que nós fazemos? Nós olhamos para ela e achamos que ela não merece ganhar nada. Ela não merece que nós estendemos as mãos a ela. Por quê? Porque nós achamos que ela não merece. Deus, nosso Pai, ele não nos julga por aquilo que nós merecemos ou aquilo que nós não merecemos. Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Exatamente aquilo que nós necessitamos naquele momento. Porque Deus, nosso Pai, é muito maior do que o nosso entendimento sobre o que é merecimento e o que não é merecimento. É de acordo com a nossa necessidade. Essa parábola também nos fala de uma outra coisa muito importante, que nós precisamos parar e fazer uma reflexão no momento em que aqueles últimos que estavam lá na praça às 5 horas da tarde, por que eles não foram para casa se eles estavam lá desde as 6 horas da manhã? Por que eles não voltaram a pura e simplesmente ficar deitados na preguiça, sem nada fazer? O que levou esses trabalhadores a ficarem esperando até às 5 horas da tarde alguém que viesse assalariá-los? O nome disso é fé, que é o capítulo da semana anterior. A fé que remove montanhas. A fé é que fez com que aqueles irmãos permanecessem ali, na certeza que alguém poderia vir assalariá-los. Então eles não arredaram o pé da praça, tendo a certeza de que alguém viria buscá-los. E realmente veio. Esse senhor da vinha veio buscá-los às 5 horas da tarde, para que eles pudessem trabalhar, para que eles pudessem ter o dinheiro para poder sustentar as suas famílias. E ainda, também falando um pouquinho deste senhor da vinha. Ele também era incansável. Ele poderia ter ido às 6 horas da manhã e pego todos os trabalhadores e ter ficado na vinha. Mas não foi isso que aconteceu. Ele foi nas várias horas do dia. Por quê? Porque sabia que todos aqueles que lá estavam tinham a necessidade do trabalho. Tinham a necessidade de levar para sua casa o sustento para suas famílias. Mas, voltando lá para a inveja, o que nós podemos fazer para trabalhar essa inveja que temos dentro de nós? Qual é o meio que nós temos para amenizar essa dor? O Mestre Jesus nos ensinou. O que ele nos disse? Ele nos deu o sermão das bem-aventuranças, o sermão das bem-aventuranças. Felizes aqueles que têm puro coração. E aí ele começou a trazer todas as bem-aventuranças. E o que mais que nós podemos fazer? Nós podemos começar também pela nossa reforma íntima. Mas de que forma isso? Primeiro, aceitando que nós temos inveja. Aceitando que isso não é bom para nós. Percebendo que isso nos causa dor. E trocando esse sentimento de inferioridade, como disse Hamed, por um sentimento de que nós somos capazes
sim, de termos amor por todos os outros, que nós não precisamos da meritocracia, nós precisamos enxergar o outro como a nós mesmos, fazer o bem pelo bem, e não esperando algo em troca, não analisando se o outro merece ou não merece. Deus, nosso Pai, não faz isso conosco. Ele nos dá todas as oportunidades que nós necessitamos para o nosso melhoramento enquanto espíritos imortais. Todos nós temos a ferramenta para este melhoramento. Todos nós temos as várias existências, as várias reencarnações, para que nós possamos começar a nos melhorar. Deus, nosso Pai, não diz, nós vamos precisar reencarnar uma vez só e lá nós vamos ter que rever todas as nossas dificuldades. Não. Ele dá a cada um segundo as suas obras, para que nós possamos fazer esse melhoramento de acordo com a nossa necessidade. Então, se eu precisar 1, 2, 100, 1000 vezes para aprender a amar, a perdoar, eu vou ter. Então, era isso que eu tinha para conversar, era essa a minha reflexão, para que nós possamos realmente nos conhecer, olhar para dentro de nós e perceber aquilo que eu preciso melhorar. Olhar para dentro de nós e perceber o quanto eu já andei. Porque nós estamos aqui hoje, somos muito melhores do que nós fomos em encarnações anteriores. Da mesma forma que nós vamos ser muito melhores nas próximas encarnações. Convido então a todos que possam fazer a leitura do Evangelho, possam fazer as suas reflexões. Lembrando sempre que quando nós falamos sobre uma parábola, quando nós falamos sobre um ensinamento do Mestre, é sempre o nosso entendimento. É sempre aquilo que nós acreditamos que seja importante para nós e para todos aqueles que estão nos ouvindo também. Pediria então que neste momento nós pudéssemos elevar nosso pensamento ao Pai e a Jesus para encerrarmos então a reflexão desta noite. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus, por esse momento em que podemos chegar mais próximos dos teus ensinamentos. Que possamos a cada dia que passa nos tornarmos melhores. A cada dia que passa, conhecer as nossas dificuldades e termos realmente vontade de lutar contra elas. Infinitamente gratos, pedimos então licença para darmos por encerrado a reflexão desta noite. E que assim seja. Boa noite a todos.